A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tem a honra de ser reconhecida como uma igreja que inclui pessoas LGBTQIA+, e tem como pauta ser uma igreja segura para essas pessoas. Então, nesse episódio do programa, a gente vai falar sobre igualdade e dignidade das pessoas LGBTQIA+, na nossa igreja. Para isso, a gente convidou o Reverendo Gerry, que é coordenador e idealizador do projeto Pastoral Anglicanis, e o nosso Bispo Humberto, que é biblista, para nos explicar essa questão biblicamente. Também temos como convidado entrevistador o nosso irmão postulante Lucas, que compõe o grupo Anglicanis em Pomerode, que é em Santa Catarina. Então, antes da gente começar, lembrar de não esquecer de se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar a gente no Spotify, mesmo se estiver assistindo pelo Facebook, né? É importante que vocês ponham nos comentários as dúvidas e perguntas que tem sobre os programas que a gente já fez e também assuntos que gostariam para o próximo programa, certo? Eu sou a Vivian e esse é mais um episódio de Como é Isso na IAB. Pode tocar a vinheta. Este é o podcast da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Vão e lancem suas redes em águas mais profundas. Lucas 5:4b. Em primeiro lugar, da minha parte, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui ao redor dessa mesa, né, para refletirmos essa caminhada que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nesses últimos anos, foi através de um processo de amadurecimento, tornando ele de forma que tenha se concretizado em uma decisão canônica que deu a amplitude do reconhecimento da dignidade de todas as pessoas de orientação homossexual, para que fossem não apenas bem-vindas na igreja, mas que tivessem o pleno acesso dentro desta igreja. Então, com esse tema de fundo, né, então, acho que essa é a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho nessa tarde, né? Perfeito. Como o nosso programa é de perguntas e respostas, vamos começar com uma pergunta que, quando a gente fala sobre a igreja ser inclusiva, as pessoas querem saber quando é que começou a ser falado no tema e quando que tu acha que sentiu a necessidade que esse tema começou a ser falado pelos leigos, pelo clero em si, e tu começou a perceber que o protagonismo das pessoas LGBTs começaram a surgir dentro da igreja. Em que ano, assim, tu acha que tu viu isso? Bom, em primeiro lugar, eu diria que isso sempre foi uma temática que inicialmente não era tão explorada ou tão aprofundada. Mas, de uma forma mais específica para a realidade da igreja anglicana ou da comunhão anglicana, porque algumas coisas começam em outros lugares e acabam respingando também nas províncias e dioceses, porque vão sabendo do que está acontecendo. Acho que desde a Conferência de Lambda, desde 78, oficialmente esse assunto começou a entrar na pauta. Uhum. E sucessivamente nas próximas conferências, né? 88, 98, que teve um documento oficial lá declarando qual seria a postura da Igreja Anglicana. Então, como igreja, eu diria que esses anos foram marcos assim que assinalaram para essa caminhada, para essa discussão. Um outro fator, penso, que foi o avanço da sociedade civil, que também começou a dar maior visibilidade às pessoas LGBT, que até então não eram visíveis. E quando eram personificados ou assumiam alguma visibilidade, principalmente em novelas, filmes, sempre era com aquele estereótipo, né? A partir de então, nós começamos a acompanhar, através das mídias, dos meios de comunicação, o avanço dessa discussão e dessa temática. E isso foi trazendo a oportunidade também da igreja se olhar, porque o que estava sendo retratado ali, na realidade, era algo que também se vivia dentro da própria igreja. Na maior parte das vezes, de uma forma, eu diria, velada, né? Sem se nomear, sem dar nomes às situações ou às pessoas, né? Se notava que nós tínhamos muitos membros, tanto no corpo clerical quanto no laicato, que eram pessoas que tinham essa orientação, mas era como se não existisse, a gente não falava. Então, mas gradativamente foi se abrindo essa oportunidade, né, de se refletir,
Foram acontecendo muitas coisas nesse processo que foram como que degraus de uma escada que a gente foi subindo, né? Foi avançando até chegarmos numa situação mais confortável para esses irmãos e irmãs. Eu sei que foram feitas cartas dos bispos acerca desse assunto. Quando é que foi a primeira, tu sabe assim, quando foi a primeira carta, que isso quer dizer que está sendo falado de verdade, né? Está sendo incorporado na igreja. Quando tu faz uma carta de bispo com alguma orientação ou dizendo que aceita, isso é um marco também, né? Tu sabe mais ou menos quando que começou, é recente ou é mais antigo? Bom, retorno às próprias cartas, né? E também tivemos algumas conferências sobre a sexualidade humana. As cartas vinham da parte do episcopado, dos bispos da igreja, né? Até então era somente bispos. E depois as conferências eram momentos mais amplos que reuniam pessoas LGBT, pessoas simpáticas à causa, pessoas do clero, mas que estavam dispostas a refletir o assunto. Mas todas elas, sejam as cartas dos bispos e essas conferências, elas foram já uma resposta àquelas situações mais sensíveis que eu disse. Isso começou sendo discutido na comunhão anglicana, foram parar nas conferências de Lambeth. Algumas províncias já estavam mais avançadas nesse assunto e, consequentemente, também, da mesma forma que o processo foi muito parecido com a ordenação feminina, foi trazendo também para nós essas situações. Então foi se discutindo, olha, mas as pessoas existem na igreja, a igreja precisa dar uma palavra, a igreja precisa se posicionar, tentar explicar como se dá esse processo, essa compreensão, principalmente da parte da igreja, com a visão eclesial, canônica, teológica, a interpretação bíblica, que nós vamos ter o segundo bloco, então, que o nosso bispo vai apresentar nessa tarde. Então, mas a primeira carta pastoral dos bispos foi em 1997. E depois, 10 anos depois, teve a segunda carta dos bispos em 2007. Tá, então tu diria que foi um processo mais tranquilo ou tu sentiu muita dificuldade em estar participando ativamente dessas discussões por parte do clero, por parte do laicado? Tu acha que foi difícil a aceitação? Ou foi um processo mais tranquilo pra gente conseguir chegar no casamento aceito? Eu diria, não só foi, como é. Não é porque hoje nós temos uma determinação canônica que nós ainda não tenhamos situações pastorais que exijam de nós uma palavra, uma explicação, uma contextualização, mostrar como que a igreja entende teologicamente, biblicamente. Então não foi só anterior a uma decisão. Sim. Ainda permanece. Somente no Brasil nós temos ainda 2 dioceses que ainda não têm a aprovação plena, por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Quais são essas dioceses? É a diocese de Pelotas, a diocese anglicana de Pelotas e a diocese anglicana do Rio de Janeiro. Então, a gente aprovou praticamente ao mesmo tempo, né? Esses a casamentos. Regional? O Brasil em si. A gente foi a primeira porque foi o primeiro concílio a ser comentado, Sim, foi né? logo depois do sínodo. Sim, mas acredito que tenha sido com uma facilidade por parte de quem aceitou, né? Porque a do Rio de Janeiro não comentou sobre, não colocou em pauta ainda para ser. A Diocese do Anglicano do Rio de Janeiro, a não ser que eu esteja equivocado assim, nas últimas informações, eles ainda não colocaram em votação, diferente da Diocese de Pelotas, que chegou a votar. Não aceitou, e não no caso, aceitou, né? Talvez no futuro, enfim, mas no momento ainda não. A gente tem certa dificuldade, mas imagina, só 2 dioceses não aceitaram, né? Então quer dizer que a igreja, no geral, ela tem um pensamento mais evoluído, né? Um pensamento pelo menos mais coeso, né? Sim. Com a maior parte das dioceses. Né? Sim. Eu acredito que tenha mais dificuldade, por exemplo, nessas paróquias, em Pelotas. A maioria das pessoas que estão lá não devem aceitar para não ser colocado em pauta, né? Mas ainda assim tem pessoas dentro desses lugares que são, que concordam com o casamento, mas estão lá, né, num lugar que não tem muito poder, né, sobre reverendos, por exemplo, que não querem aceitar. Sim. E também tem dentro da nossa igreja, na Meridional, que aceita, também tem gente que não concorda, acaba saindo, né? Mas, como a gente vê, muita pessoa sai e muita entra. Nas duas situações, nós temos os 2 grupos. Isso. Né? Mesmo para aquelas que não aprovaram, tem pessoas LGBT naquelas paróquias, naquela diocese, né? E tem pessoas que não são, mas que são simpatizantes da causa e são solidárias, né?
E o mesmo acontece nos lugares onde também foi aprovado. Também existem pessoas entre o clero que ainda não se sentem tão confortáveis com a decisão, e também muitas pessoas leigas que também não se sentem bem confortáveis com isso. Sim. Eu acho que tu, como uma pessoa que foi, eu acho que um ponto de referência para muitas pessoas LGBTs dentro da igreja, também como reverendo, também teve uma dificuldade de tempo. Acredito que essa dificuldade para o senhor se assumir perante a igreja tenha sido por conta daquela parte da igreja um pouquinho mais conservadora, mas mesmo assim o senhor conseguiu passar por isso e deu um baita de um testemunho, né? Como é que tu pode descrever essa caminhada, assim, dentro da igreja? Porque a gente é anglicano por amor, porque a gente tá dentro da igreja, a gente, né? Mas tem essas dificuldades. Eu, por exemplo, me assumi em 2020, mas eu sempre fui anglicana. Então, eu não tive nenhuma, assim, desavença com ninguém nunca me distratou, por quê? Tô dentro de uma igreja que é inclusiva, claro, 2020 faz pouco tempo, mas de lá pra cá não teve nada. Então é uma caminhada totalmente diferente, eu acho. Pra mim, a minha descoberta foi mais difícil do que a aceitação, por exemplo. Pro senhor, não. O senhor já tinha se descoberto, mas demorou pra conseguir, né? Então como é que tu vê, assim, como anglicano, como pessoa que ama a igreja, como é que é passar por isso? Em meu lugar, assim, nós somos de gerações diferentes. Sim. Né? E então tu fala de um tempo cronológico bem mais recente, né, pra tua vida. A minha, só de ministério ordenado, eu tenho 30 anos. E fora todo o tempo que vivi, né, também como tu, nasci dentro da igreja anglicana. E eu costumo dizer que eu não tive um dia fora da igreja. A igreja para mim foi sempre o meu lugar, né, existencial, espiritual. Né? Então também era um lugar social. Então é um lugar que eu amava e amo. Né? E quando eu me descobri realmente assim, de me entender quem eu era, claro que no primeiro momento entra talvez num confronto interno, né? Uhum. De saber assim, como que eu consigo agora conciliar a minha sexualidade com a minha espiritualidade, e ainda mais no meu caso, que era uma pessoa ordenada, porque muitas pessoas leigas acabam se sentindo mais confortáveis porque estão lá no banco da igreja, sim, sim. Né? Conseguem fazer algumas coisas, mas não precisam de um comprometimento eclesial, né, com a denominação, com a igreja, como no caso de uma pessoa ordenada. Então, a questão de se assumir, me assumir já há muito tempo. Sim. Acho que a diferença foi o tornar público. Né? Uhum. Com as pessoas mais íntimas, tanto com os meus bispos, sempre fui muito leal com eles, de chegar e já dizer, né? Com a maior parte dos colegas do clero, com muitos, né, dos membros das paróquias onde eu pastoreava, mas ao mesmo tempo isso nunca foi oficializado, nunca foi colocado, né, no mural da igreja, né? Sim. Chegar à frente e dizer... Muita gente não sabia também, né? Acabou que muita gente nem sabia que o senhor era LGBT. Alguns podiam desconfiar, mas não tinha certeza. Sim. Então foi um processo longo, essa desconstrução e construção. Uhum. Né? Mas que também foi muito rica, porque deu a oportunidade de obedecer, talvez, até mesmo para mim, enquanto pessoa, o processo histórico, para que de repente não me sentisse tão ferido, como muitos dos meus irmãos e irmãs, que mesmo dentro da nossa igreja, ou mesmo dentro de outras igrejas, que aí é pior ainda, né? Porque a nossa ainda já conseguia, mesmo que não fosse de caráter oficial, já conseguia lidar pastoralmente. Não excluía, né? Não excluía, né? Mas eu vi muitas pessoas, né, abandonarem a igreja porque não se sentiam capazes de realmente se sentirem assim, em paz, né, com a sua sexualidade. Né? Ou, de repente, quando conseguia se sentir em paz, ela não conseguia se sentir em paz com a igreja. Porque tinha que assumir duas posturas, né? Sim. Quase que duas personalidades. Né? Acho que hoje ainda... E muitas vezes eu mesmo também tive que fazer isso. Sim. Isso eu acho que é a pior coisa que tem, né? Tu tá num espaço que teoricamente te aceita, ainda não era oficial, mas mesmo assim tu não consegue ocupar teu espaço por medo, né? Às vezes uma pessoa te bota medo, tu acha que todo mundo é igual, tem isso também. Eu acho que até hoje pode existir, né? A gente não é perfeito, a gente é uma igreja inclusiva, mas a gente tá sempre em construção, porque não adianta dizer que é inclusivo,
né? E às vezes a gente não pratica. Então, também a gente tá sempre mudando e tentando evoluir, né? Mas, voltando assim pra história, em que ano que foi colocado em pauta para ser aceito o casamento? E como é que a gente considera casamento ou é só uma bênção? A decisão final, porque já tinha passado por outro sínodo a mesma temática, a votação, e não se alcançava, não se atingia a maioria necessária para que tivesse uma alteração canônica. Tá. Quando finalmente nós conquistamos isso, foi no sínodo do ano de 2018. 2018. Que aí sim, finalmente acontece uma alteração canônica sendo aprovado assim, com a maioria dos delegados, tanto clericais e leigos, presentes no sínodo, então em 2018, e aprovam então, a realização plena considerando então o matrimônio, casamento, né? como rito Antes sacramental. era só bênção? Existia? Anterior a 2018, em todo esse processo que foi galgando a decisão final, a igreja foi avançando. As cartas pastorais do bispo diziam que as pessoas de orientação homossexual eram acolhidas na igreja, que eram membros da igreja, que deveriam ser consideradas. E cada uma das cartas pastorais que vieram depois, cada uma das conferências que aconteceram, foram sempre assim, agregando sempre uma coisinha a mais. Olha, vamos avançando, né? Se são batizados, são membros plenos, então não são um membro de segunda categoria, pode ter acesso a todas as instâncias da igreja, mas não se falava em ordenação, claramente, Sim. embora muitas pessoas fossem ordenadas, né? E casamento muito menos. Então, aí, até mesmo que já tinha passado em algum sínodo e não tinha se conquistado a maioria, então não tinha uma alteração canônica. Então a igreja encontrou pastoralmente uma maneira de tentar resolver essa situação. Então a igreja foi autorizando assim, quando surgia essa necessidade numa comunidade local, o reverendo ou a reverenda conversava com o bispo, com a sua bispa, e pedia uma autorização para realizar uma bênção. Mas essa bênção era uma bênção, não era o rito matrimonial, não se registrava no livro de registros da igreja, não se realizava dentro do templo. Então, já era quase que revestido liturgicamente de um casamento, mas não era pleno, né? Alguns dos nossos irmãos mais próximos, e até quase que recentes, que hoje são casados e que convivem na igreja, eles passaram por esta bênção. Então, o nosso bispo Humberto sempre conversa bastante que de repente um dia fazermos um esforço de reunirmos aqueles que anterior à decisão canônica conseguíssemos reunir todos esses casais e fizéssemos uma formalização para que inclusive as suas uniões fossem lançadas em livro, porque de registro oficial da igreja. Então foi bastante gente que fez essa bênção antes do... Não diria bastante, mas tivemos alguns casais. Né? Interessante, né? Porque mesmo antes da resolução final nacional, a gente conseguia praticar isso, né? Porque mesmo assim, dentro da própria igreja, existiam pessoas Não era casamento pleno. Sim. Volto de novo, a expressão que eu uso, né? Foi uma escada. E a gente foi subindo um degrau por vez. Sim. Às vezes a gente não tem a paciência histórica de compreender, e todos os mecanismos da história, eu também venho da área da história, nenhuma mudança aconteceu de um dia para o outro. Sim. As coisas foram construídas, foram pensadas, foram sofridas, inclusive, até que conseguimos mais um degrau, conseguimos mais um... Quando se via, estava no topo. Pra gente ter o protagonismo hoje, em 2022, não foi no estralar de dedos, né? Não. Teve que ter muita paciência. E ainda precisamos. Com certeza. A gente cita 2 dioceses da igreja que ainda estão nesse processo. Então, não estamos completamente no topo, né? Mas estamos quase lá, né? Então, a Igreja Anglicana é uma comunhão internacional, né? Então, dentro da Igreja do Brasil, a gente tem 2 dioceses que não aprovaram, mas também a nível de comunhão, as províncias que aprovaram são um número muito pequeno, né? Ainda bastante reduzido, embora algumas sejam províncias assim de bastante importância, respaldo, sim. né? No cenário da comunhão anglicana. Mas embora a igreja esteja presente em praticamente 170 países, províncias são 42. Sim. Destas, nós temos um número de
umas 4 que aprovaram formalmente e outras que estão em processo de. O Canadá é um exemplo disso. O Canadá plenamente ainda não aprovou. Eles aprovaram uma primeira instância e precisa ser revalidado numa outra reunião sinodal. Então, mas já está autorizado, as dioceses que assim permitem, já estão fazendo. Tem bispo, o Canadá já tem bispo, né? Um bispo gay, enfim. Sim. Então, mostra que já se avançou, mas ainda completamente a alteração canônica no Canadá ainda não aconteceu como se espera, eles estão nesse aguardo. Mas, então são poucas províncias, são poucos países, assim. No caso, Brasil, Escócia, Estados Unidos, aí depois tem a região de Nova Zelândia, Aotearoa, País de Gales, não sei se está me faltando alguma parte da Austrália é favorável, né? E tem muitos outros lugares que também tem já uma postura que está refletindo, enfim, mas as províncias que aprovaram formalmente são poucas ainda, dentro do cenário internacional. Então, mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade, né? A gente ainda pensa que o Brasil, a maioria das dioceses aprovam, mas fora do Brasil é uma realidade diferente do que a gente vive aqui, né? A gente acha que um panorama geral, mundial, vai ser a maioria favorável, mas na verdade não é, né? Intolerância, ela é muito presente em vários países, na maioria dos países da comunhão anglicana, né? Como a gente citou. Mas se tomarmos como exemplo a questão da ordenação feminina, o processo foi o mesmo. As províncias começaram... Todas essas perguntas que nós conversamos aqui, esse diálogo, tudo isso estaria com um paralelo muito semelhante quando foi com a ordenação feminina. Se iniciou a discutir, teve um fato histórico de uma primeira ordenação, algumas províncias começaram a avançar na reflexão, depois aprovaram e outras foram vindo. Mas por quanto tempo, por exemplo, nós tivemos, e ainda temos também algumas tensões nesse assunto em pequenas partes da comunhão, mas às vezes uma reverenda ordenada numa determinada província viajava, chegava numa província e lá ela não podia exercer porque ela não aceitava. Exatamente. Então, esperamos que no futuro a gente veja isso também para a questão da sexualidade humana, né? É um assunto que vai se espalhando, uma hora domina, né? Espero. Se vocês me permitem, porque até a gente tem aqui, né? Uma das coisas que a igreja teve foi o lançamento de uma cartilha que se falava sobre gênero, sexualidades e direitos. Aqui tivemos várias reflexões a respeito da questão biológica, a questão social, a questão teológica, a questão bíblica, né? Informações sociais de cunho, assim, a quantidade de pessoas homossexuais que são mortas e assassinadas, né? Fora já o preconceito também que tem. Tudo isso esteve contemplado nessa cartilha. No final, nós temos essas cartas que você perguntou, as 2 cartas até então dos bispos, temos as 2 cartas das 2 conferências, mas também aconteceu uma terceira conferência, que aconteceu em Brasília uns 2 ou 3 meses antes do sínodo de 2018, que foi a conferência LGBTI da IAB. Então foram chamados pessoas de todas as províncias, então todos que puderam estar presentes estiveram. Lá se conversou sobre o sínodo que iria acontecer, houve uma partilha do retrato de como estava essa temática, houve testemunhos das pessoas que lá estavam presentes LGBT, que todos eram membros da igreja, ali estavam pessoas do clero, pessoas do laicato, e foi feita uma carta. Como ela não é muito longa, eu acho que eu poderia ler aqui, porque essa não está. E ela foi assim, muito... Essa foi a última, Foi a última. Claro, isso aqui foi feita em 2016. Sim. Então ela foi muito pastoral. Assim, nós, membros leigos e clericais LGBT da IAB, reunidos e reunidas em estudo, oração e discernimento, afirmamos que, por virtude do nosso batismo, fomos feitos filhos e filhas de Deus, nomeados de Cristo para sempre e infundidos com o Espírito Santo. Palavras do Locke na liturgia batismal. Esse mesmo Espírito sopra como, onde e quando quer, e nos tem dado o discernimento em viver nossa fé com a liberdade e a coragem de sermos quem somos. Deus nos criou em amor
e conhece o íntimo do nosso ser, nossos desejos, frustrações, anseios e esperanças. Cabe a Deus, ultimamente, e não às pessoas, julgar a nossa vivência e experiência. Temos buscado dar testemunho de Cristo em plenitude de amor e em ações concretas e reais com os seus ou suas seguidores e seguidoras, dentro e fora das estruturas eclesiais, tentando viver no poder do Espírito Santo e trabalhar na Igreja de Cristo, a qual nos sentimos chamados. Apesar da invisibilização, afastamento, demonização e toda sorte de violência que a sociedade muitas vezes com a omissão da Igreja nos impõe, temos dado há muito tempo testemunho em amar e caminhar mais uma milha com quem se sente desconfortável com a nossa presença. Esperamos uma igreja que não somente nos acolha, mas sobretudo nos inclua plenamente em seu meio, dando testemunho profético da nossa esperança, combatendo toda forma de preconceito, sobretudo lesbofobia, homofobia e transfobia, e também na perspectiva de ensino e formação sobre a diversidade de identidades de gênero e orientações sexuais. Em nossas vidas e relacionamentos afetivos se manifestam os frutos e dons do Espírito Santo. A IAB é desafiada neste momento a reconhecer a sacralidade de nossas vidas e uniões, de modo a responder à ação da Ruá Divina, manifesta em nossas vidas e nas de todo o povo fiel. Temos esperança de que nossa caminhada no deserto chegará a um fim, com a certeza de que o Espírito Santo, que nos insta a ver coisas novas, guiará a Igreja ao entendimento de nossos sofrimentos e lutas. E, finalmente, nos garantirá plena inclusão nas estruturas eclesiais e pleno acesso aos sacramentos, dando por fim testemunho efetivo de que somos cidadãos e cidadãs do Reino de Deus. Essa conferência aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, em 26 de maio de 2018. Esta carta, que pelo tom já dá para ver sempre no plural e sempre colocado nas próprias vidas de pessoas LGBT da igreja. Foi uma carta de uma sensibilidade muito grande e ela foi assinada por todas as pessoas que estavam presentes. Deu quase 3 cartas de assinatura das pessoas que lá estiveram. Após isso a gente conseguiu aprovar o casamento. Em seguida veio o sínodo, essa carta esteve no sínodo, né? E para nós da Diocese Meridional, acho que 2 ou 3 meses depois, já estávamos em concílio, né, no mesmo ano, e também tivemos aqui também a aprovação para a nossa Diocese Meridional. Então a Igreja Anglicana, ela é das pessoas que estão dentro, então se as pessoas que estão dentro são com mais diversidade, a gente tem que ter uma igreja que tem diversidade e aceita também, né? Graças a Deus. Esse foi o grande desafio e o grande chamado, né? E isso trouxe, essa decisão trouxe para nós assim, a possibilidade da gente acolher, né? Só na Catedral nós já realizamos, se não falha a memória, 4 casamentos depois dessa aprovação, casamento de pessoas homossexuais, além dos casamentos heterossexuais, que acontecendo todos Sim. com a mesma dignidade, né? Para qualquer pessoa, para qualquer filho ou filha de Deus. Né? Amém. Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco, agradeço pelos esclarecimentos. Depois no último bloco tu vai voltar com a gente para falar um pouco mais sobre o Anglicanes, que é nosso coletivo de pessoas LGBTQIA+. Então vamos encerrar com Venha Mostrarei, que é o hino da juventude que a gente gosta de sempre deixar presente. Mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir.
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Eu te darei o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e na tua luz serei a luz, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós, em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo e muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz, a paz. Estamos agora então aqui com o nosso bispo diocesano, inclusive também é doutor em Bíblia. Esse processo qual nós ouvimos até agora, através do Deon Reverendo Jerry, com certeza para a diocese, que foi a primeira diocese a aprovar, logo uma semana após o Sínodo Geral da Igreja, a nossa diocese foi a primeira então a aprovar. Esse processo, como é que foi, bispo? Foi um processo tranquilo? Teve conflitos? Teve discussões? Conta um pouco para nós como foi esse momento. Não, nós tínhamos marcado o concílio uma semana depois, porque para a delegação ir para o sínodo tem que ser eleita no concílio imediatamente anterior. E para ter essa preparação, como foi em junho o sínodo, nós precisávamos fazer o concílio anterior. Então, se fizéssemos o concílio antes de junho, teria que sair daí a delegação. Então, por isso marcamos depois. Bom, aí, mas não tínhamos pensado em nada disso, né? Foi aprovado, eu fui mandando vídeos do sínodo, né, para ir preparando as pessoas, e temos o famoso WhatsApp do clero, né? Sim. E aí coloquei, gente, foi aprovado e a diocese tem que se decidir. Então, eu coloquei duas opções para o clero. Essa primeira opção, a gente apresenta a questão neste concílio, que vai ser uma semana depois só do sínodo, e fica aberto para discussão até os concílios do ano que vem. Uhum. A segunda opção é nós colocamos para votação. E a maioria do clero sentiu que nós colocamos para votação. Isso é bom. Então tá, então vamos lá, né? Chegamos no concílio, nesse ponto, né? Não foi tranquilo. Mas eu gostei muito que Vivi falou, e o próprio nosso deão, o reverendíssimo Jerry, também falou no bloco anterior, o amor. O amor é realmente, se é um vínculo que mantém as pessoas anglicanas unidas entre si, a Cristo e a Igreja, é o amor. Então, houve amor, não houve desamor.
Mas havia temor, havia incerteza, havia dúvidas, né? E então foi colocado, e realmente, como disse também Vivi antes, o testemunho do Deão, do reverendíssimo Jerry, para mim foi essencial. Eu acho que sem o testemunho dele, nós estávamos quase que 50% ou até menos a favor. E 1/3 das pessoas que estavam lá, no mínimo, mudaram depois do testemunho dele. Por quê? Porque um clérigo que esteve toda a vida na igreja, de antes de ser clérigo, como ele mesmo colocou, que tinha tido um trabalho pastoral bem significativo em várias comunidades, e que era muito querido por muita gente, inclusive muita gente conservadora, gente que não aprovaria teoricamente, mas vendo o testemunho da vida dele, vendo o que isso significava na vida dele, da família dele, de Vitor e das crianças, então aí mudou. E aí realmente foi aprovado, graças a Deus. O amor à igreja, e a igreja respondeu com o mesmo amor com as vidas. Nós somos inclusive testemunha de nossa comunidade mais recente, a procura de pessoas para conviverem, para congregarem na igreja anglicana, né? Nós somos testemunhas disso, da quantidade assim, de mensagens que às vezes as pessoas... E elas ainda chegam com essa questão. Mas como é que vocês veem isso? É realmente permitido? A gente pode frequentar? Eu acredito que ali entra também a questão da igreja segura. Mas mesmo assim ainda há muito receio. Por quê? Entra a questão da Bíblia, né? Aí tem a questão da Bíblia. Como é que a nossa igreja vai explicar versículos que todos nós conhecemos para estas pessoas? Nós somos testemunhas de pessoas que vêm à nossa comunidade, se sentiram acolhidas, mas mesmo assim, congregando, sendo já membros em plena comunhão, ainda tem dificuldade com a Bíblia. O bispo, como doutor em teologia, doutor em Bíblia especificamente, creio que pode nos trazer uma bela explanação sobre a questão da Bíblia e como nós, anglicanos, hoje compreendemos a nossa forma de ler, de compreender as Escrituras. Bom, então, vai ser muito curto e superficial, todo biblista tem que falar isso, né? Porque realmente a Bíblia, bom, aqui tem um volume, né? Tem 40, se contar os deuterocanônicos, né? Porque na igreja anglicana, como na igreja católica romana, a gente aceita os livros que só estão na versão grega da Bíblia, né? Enquanto, por exemplo, a igreja luterana, outras igrejas evangélicas, só aceitam livros que estão na versão hebraica, né? Então, são 39 na versão hebraica e 46 na versão grega, mais 27 do Novo Testamento. Quer dizer, então, na verdade, a primeira coisa que temos que saber é que a Bíblia não é um livro, né? A palavra Bíblia é um plural, significa escrituras. Inclusive, aqui nesse outro, que é o livro da oração comum, quando se fala em Bíblia, vai ver que se diz escrituras, não se diz Bíblia. Porque aí já houve uma confusão que dificulta muito o entendimento das escrituras, né? Achar que um livro só, de um autor só, pior, que é Deus que foi diretamente o autor do que está escrito na Bíblia, né? É uma deformação da própria natureza da Bíblia, que é uma diversidade de escritos, né? Inclusive o próprio Deus tem nomes diversos na Bíblia, né? Tem um nome, por exemplo, se pegar lá Gênesis, claro, quando é em português diz Deus, mas em hebraico diz Elohim. Elohim nem se sabe direito como se traduzir, mas seria a divindade de todas as divindades. Não é uma coisa assim, porque é um plural tratado como singular. Né? Tem Javé, que depois vai aparecer, né? Que inclusive é um nome que o próprio cristão deve dar, porque os judeus não pronunciam, né? Que o tetragrama sagrado são 4 letrinhas, né? Sagrado, que aquele que diz, Moisés pergunta, mas como eu te vou chamar? Eu sou aquele que sou, né? Mas na verdade não é ser, eu sou aquele Deus que acontece, que participa da história. Então não é nem um nome, é uma característica. Tem Sabaoth, que a vezes alguns traduzem como Deus do exército, das milícias, não gosto de nenhuma. Eu prefiro Deus das pessoas que lutam, né? Porque na verdade é das pessoas que estão lutando, né? Então com esse Deus está junto com essas pessoas. O profeta, a profetisa usa muito isso, Sabaoth, essa outra. Shaddai, que significa poderoso, mas é seios. Shaddai significa seios. Quer dizer, a visão de poder eram os seios das deusas, né? Então o Deus dos seios, né? Que é o Deus poderoso, né? E assim por diante. Então veja quanta diversidade
existe nas escrituras. Além de ser escrita humana, mas o que torna então essa escrita humana sagrada? Que fala sobre a revelação de uma divindade, né? Então, o que testemunha, por isso chama testamento, né? É testemunho. O que testemunha essas escrituras é a presença dessa divindade na história humana. Né? E depois nós, já no cristianismo, mais ainda, porque essa divindade é 3 em 1 e 1 em 3, né? Quer dizer, continua sendo uma divindade, mas com uma pluralidade e diversidade interna ainda. Então, quer dizer, o próprio Deus em si é diverso. Ou é diversa. A própria questão da trindade. Ou é diversa, né? Porque o pai também pode ser mãe. Jesus é palavra encarnada. A divina Ruá, né? Ruá, que é uma palavra feminina, significa ventania no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Depois pneuma é neutro, né? Não é nem masculino nem feminino, que significa ar. E depois espírito, que vai ser masculino em latim, vai ser sopro, ou exalação. Então primeiro temos, e há contradições, há questões contextuais, há repetições, tudo isso é na Bíblia. Então temos que considerar isso, porque sim, aí já começa o problema, porque alguém pega um pedacinho da Bíblia e quer impor como que isso é o que toda a Bíblia diz, sim. E numa interpretação muitas vezes fora do seu contexto, fora da sua época. Versículos específicos, não? Pega algum versículo, como por exemplo, Levítico, né? Se condena a relação homossexual entre homens, entre mulheres não. Sabe por que não? Porque a mulher era propriedade dos homens. Então a mulher podia ser morta, não precisava desculpa para matar uma mulher. Para o homem precisava. Então, uma das desculpas para matar, tinha muitas desculpas para matar. Tinha uma que, se o povo acusasse uma pessoa e colocasse a mão na cabeça dela e dissesse que era culpado, já morria apedrejada. Né? Não precisava nem apresentar provas, né? Contra essa pessoa. Se a maioria do povo dizia que era culpada, já morria aí na hora. Então, são coisas do contexto. O próprio profeta Elias, né, depois de ter todo aquele embate com o profeta de Baal no Monte Carmelo, manda degolar na beira do rio, que são 450 profetas de Baal. Nem o Estado Islâmico fez isso. 450 ao mesmo tempo. Está na Bíblia. Palavra do Senhor. Então, quer dizer, cuidado, né, como interpreta. Então, e aí quando chegamos à questão LGBT, também diz, se só for encontrados juntos, tem que ser mortos. Então, essa seria a parte do Primeiro Testamento, né? Depois, claro, quando chegamos ao Segundo Testamento ou Novo Testamento, já entramos com a questão da Trindade, já há uma abertura à diversidade. Já o Jesus, e vemos que tem bastante resistência em relação a isso, ele vai incluindo pessoas de outros povos. Os samaritanos que eram do mesmo povo, porém discriminados. Né? Era uma parte do povo que o Judá, né? Não os judeus como se entende hoje, mas o povo de Judá, que morava onde fica Jerusalém, foi para o exílio na Babilônia. E quando voltou, eles disseram que eles eram os únicos verdadeiros herdeiros da fé de Israel, que não tinha mais ninguém. E como tinha os samaritanos lá, que tinham ficado, mas que, claro, tinha se misturado, aí veio a questão racista, né, da mistura com outras raças, não sei o quê, não era mais aceito como os judeus. Né? E aí temos toda a discussão com o samaritano, e o Novo Testamento é completamente a favor, né? O bom samaritano, a mulher samaritana, né? Enfim, vários... aquele momento que o discípulo quer mandar matar os samaritanos e Jesus diz que não, né? Então, e as mulheres, né? A mulher adúltera, né? Também. E a própria divindade, que a família que é questionada, né? Jesus questiona a família não é mais um fim em si mesmo. Quem são minhas mães e meus irmãos? Diz Marcos. Né? São aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Né? Quem não odeia, você chega a usar essa palavra, quem não odeia seu pai, ou quem não ama mais o evangelho que seu pai, sua mãe e seus irmãos, não pode seguir. Sim. Então o princípio do amor, da justiça, do evangelho, está acima, inclusive, do próprio princípio da família, que era dominado pelo pater família, né? Pelo homem, pelo patriarcado, pelo machismo. Então já há uma abertura a essa questão. Claro, a questão LGBT vai ser ainda mais recente, digamos assim, né? E depois podemos entrar em outro momento sobre esse assunto. A gente pode interpretar a diversidade de gênero e orientação sexual nas escrituras? Tem alguns exemplos ali? Então, o que temos? Né? Em primeiro lugar,
apesar de todas essas proibições, por exemplo, no próprio Primeiro Testamento já temos alguns exemplos, né? de relações que podem ser consideradas homoafetivas. É uma coisa que é interessante, que é importante a gente ressaltar aqui, né? Homoafetividade não é sexo. Como casamento heterossexual também não é só sexo. Se fosse só sexo, teria muito casamento acabado muito antes. O casamento que dura é justamente porque não são só sexo. Né? E depois, quem sabe, no final, o sexo acaba sendo a coisa menos importante. Né? Mas tudo o que se construiu antes é mais importante. Né? Então, homoafetividade são duas pessoas que são do mesmo sexo e que se amam. Né? Então, veja o que diz sobre a relação entre Davi e Jonatas. Né? Então, Davi, aquele rei, né, famoso, tudo muito conhecido, recebe a notícia de que Saul, né, que era o rei que estava na época, e Jonatas, seu filho, tinha morrido. Quando ele recebe a notícia, o texto vai colocar a seguinte explicação. Ele diz... Como eu estou triste por você, Isso. Jonatas, né? Isso. Meu irmão, como eu queria bem. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Ali já tem um vínculo muito forte da afetividade, Exato. não do próprio sexo em si. Sua amizade me era mais valiosa que o amor das mulheres. Quer dizer, então é possível que haja um amor entre dois homens, inclusive, mas não definido pela heteronormatividade. Né? E em Ruth e Noemi, tem aquela frase em Ruth 1:17, né? Que diz assim, ó, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, se outra coisa que não a morte me separar de ti. É exatamente igual que a gente diz na liturgia sacramental, até que a morte nos separe. Ou seja, nós podemos colocar isto na liturgia do casamento, para uma pessoa dizer para outra. Sim. Por exemplo, as pessoas que mais condenam ou usam versículos por falta de estudo, de aprofundamento, se baseiam em versículos X, mas também há versículos Y que pode comprovar o contrário. Então, eu não diria que provaria o contrário. Né? De fato, o Primeiro Testamento condena a prática homossexual, porque naquela época não tinha a menor condição de entender que esta prática tivesse a ver com amor, até a própria prática heterossexual. E o casamento era não com tinha amor, que ver né? com amor, tinha a ver Exato. com reprodução. Né? Então, e muito menos formar uma família naquele contexto. Né? Então, era um contexto de traição. Ou seja, quando alguém tinha uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, estava traindo outro alguém. Ou como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que era uma tradição abusar dos estrangeiros e feri-los. E não tem nada a ver com a homossexualidade. Sim. Primeiro queria abusar das filhas de Ló. Sim. Ele oferece as filhas. Ele não quer, né? Porque não, queremos pegar esses novos que chegaram. Né? Então, quer dizer, tem a ver com abuso. Né? A mesma coisa, depois no Novo Testamento, né? Nós temos aquele famoso texto de Romano, né? Que é Romanos 1:22-32. Tá? É um texto muito usado para falar mal. Inclusive diz nesse texto que as pessoas que praticam isso merecem morrer. Imagina, está escrito lá, com todas as letrinhas. Tá? Mas se tu lê o texto inteiro, por isso eu botei 22-32, não aquele só que separa o texto inteiro, vai ver que está condenando o culto greco-romano e a prática de abuso. A sociedade greco-romana, principalmente o Império Romano, era extremamente abusador, especialmente de escravos. Qualquer filme, vai qualquer filme sobre o Império Romano, que vai ver como era a sorgia romana, né? Ou seja, abusavam dos escravos, abusavam uns dos outros. O pater família era o que abusava de todo mundo. E o imperador abusava de todo mundo, que abusava de todo mundo. Né? Então era assim. E os escravos, as escravas eram as maiores vítimas desses abusos. Então, evidentemente, a ética cristã, principalmente Paulo, que conhecia bem o mundo romano e conhecia bem o mundo judaico, começa a dizer, não, nossa ética tem que ser basada no amor, no respeito, não pode ser isso, não pode ser esse tipo de prática. Esse tipo de prática de abuso. Então não está condenando a homossexualidade, está condenando o abuso. Né, em todas as suas formas. Aí pegam isso fora de contexto para dizer que toda relação LGBTQIA+, ou é abusiva, ou não é amorosa, quando a gente que conhece e quem vive sabe que é o contrário, que é extremamente amorosa e respeitosa. Pode não ser, em algum momento pode, como a heterossexual também pode não ser. Então não é
a ser hetero, homossexual, LGBTQIA+, ou não, que determina a ética da relação. A ética da relação determina os valores que estão orientando as pessoas que participam dessa relação. Sim. Né? E por incrível que pareça, na carta de Paulo aos Romanos também é a primeira menção entre mulheres. Né? Antes nós falamos que no Antigo, no primeiro Testamento... Aí fala as mulheres. Por quê? Porque na orgia romana entrava todo mundo. Sim, a mulher já era inclusa. As mulheres que eram as da família, né? Patrícias, elas abusavam também de todo mundo. Mas elas eram abusadas por seu marido também. Até tem uma historinha que contam de Nero, muito boa, que deve ser verdade. Eu acredito que seja verdade. Por que Nero incendiou Roma? Né? Incendiou Roma porque queria reformar Roma e o Senado não queria aprovar. Mas por que inventou que os cristãos seríamos culpados do incêndio de Roma? Porque tinha uma esposa dele que se converteu ao cristianismo e se negou a participar das orgias. Começou a não querer fazer esse tipo de coisa. Então ele identificou que esses cristãos eram um perigo para o império. Porque não estava mais aceitando o abuso como uma norma. Nem o imperador como Deus. Então isso é tanto. Vou botar fogo a Roma e culpar o cristão. Né? Aí os judeus morreram juntos porque naquela época não sabiam distinguir um dos outros. Né? Depois, em 70, quando foi destruído o templo de Jerusalém, os cristãos morreram por culpa dos judeus. Né? Então, porque aí foi os judeus que fizeram a revolta, mas também não sabiam distinguir dos outros e mataram todo mundo. Então o cristianismo se confunde essa ética cristã, que é uma ética contra a dominação, contra o abuso, contra a escravidão, em uma ética moralista, contra o amor. Porque, na verdade, qual é o princípio que prevalece no Evangelho? Aquele que está escrito no livro de oração comum, também na liturgia: amarás a Deus de toda a tua mente, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo, a tua próxima, ao teu próximo, como a ti mesmo. Né? E desta lei, depende, destes dois mandamentos, depende de toda a lei, toda, não uma parte, e todas as profecias. Então, o amor, então não se pode interpretar isto assim, que merece morrer. Como vai matar alguém? É contra o mandamento? Sim. E ainda mais, então, para ir finalizando, aqui em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8 a 16, onde se consolida este princípio, né? Veja que diz aqui, né? Diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João 4, versículos 8 e versículo 16. Pode ler o texto inteiro se quiser. É o princípio e o fim do raciocínio. Então, o amor é o princípio. Isso que eu disse naquele concílio. Teve um reverendo que me perguntou isso. Sim, eu lembro. Né? Bispo, qual é o versículo? Diga qual é o versículo na Bíblia que justifica. E eu citei aquele, né? Amarás ao Senhor de todo. Este é o princípio, o amor. Não, qualquer forma de amor, vamos cantar isso no final, né? É a presença de Deus. Mas amor no sentido profundo, verdadeiro e real. Sentimental. Respeitoso, da dignidade. Inclusive, quando duas pessoas se separam, tem que separar com amor. Né? Respeitando a dignidade uma da outra. Isso que temos do feminicídio, né? O homem que não aceita, o homem machista que não aceita a separação, porque nunca amou. Tinha uma propriedade, não tinha amor. Né? Então, ou a pessoa que tem filhos e depois fica brigando, ou filhas brigando depois da separação, é porque falta amor. O amor é o princípio sempre, inclusive com nossos inimigos. Diz Jesus: tem que amar as pessoas que se colocam como tuas inimigas. Então, não há princípio maior. Então, este princípio que fez que superássemos a questão do divórcio, né? Que também está proibido no texto bíblico, né? Mas que a gente entendeu que se uma pessoa se divorciou de outra e passa a sentir um amor verdadeiro por uma terceira pessoa, por que não pode reconstruir esse amor? E uma coisa muito interessante, como tu tens falado, a centralidade é o amor. Paulo, em alguns momentos, em certas cartas, por exemplo, a carta aos Gálatas, no capítulo 3, ele já traz uma unidade, que é através do batismo, que já inclui as mulheres no batismo, que antes era um ritual só masculino, só a circuncisão, depois veio a questão do batismo. Ele já tem uma outra percepção, dizendo que não haverá mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, que todos nós seríamos um em Cristo. Até podemos dizer, até que bom que tu colocou,
que o batismo foi a primeira mudança inclusiva dos cânones da igreja. Né? Porque era a circuncisão era só para homem, né? e era obrigatória. Paulo disse, não é mais obrigatório. Teve um concílio em Jerusalém, né, que discutiu esse assunto, está lá em Atos, né? O concílio, né, que discute esse assunto e disse, não é mais obrigatório porque Deus acolhe as pessoas independentes da circuncisão. Aí ela diz assim, temos que ser circuncidados no coração. Né? E o batismo igualava. Porque no batismo a mulher é igual ao homem, se batiza igual, faz as mesmas promessas. O judeu e o grego, o escravo e o livre, todos são iguais, né, diante de Deus por causa do batismo. E o que é o batismo? É a participação na morte e na ressurreição de Cristo. Ou seja, Cristo morre por todas as pessoas sem distinção e ressuscita para todas as pessoas sem distinção. Então, no batismo, somos iguais. Né? Então, e nessa questão, bispo, por que é tão difícil hoje em dia trabalhar com pessoas que vêm, às vezes, de uma tradição de fé, com leitura da Bíblia fundamentalista, de maneira fundamentalista, que carregam esse trauma, que ainda mesmo estando convivendo com as pessoas do mesmo sexo, caminhando junto, frequentando, por exemplo, uma comunidade episcopal anglicana, como é que elas hoje podem se sentir confortadas que a nossa igreja, que se baseia no mandamento do amor, que tudo, como tu falaste, se baseia no amor, como hoje elas podem olhar para a Bíblia, ou até mesmo, eu lembro pessoalmente da minha história, eu tive dificuldade de encostar neste livro, depois que eu realmente soube quem eu era. Eu sou assim. E aí o meu primeiro choque sempre foi a Bíblia, né? E esse é um choque, creio, que muitas pessoas carregam hoje, a questão de como elas podem, sim, ler a Bíblia. Claro, depois eu até posso talvez contar a história. Eu tive essa dificuldade de ler a Bíblia porque ela me condenava através de versículos, o qual o Senhor explicou muito bem. Até que certo dia eu não fui muito desses que abri e ali é a revelação de Deus, né? Mas um dia eu disse assim para mim mesmo e em oração, disse, Senhor, eu preciso de uma resposta porque eu não consigo viver sem o Senhor, mas eu também sou assim. Isso para mim foi muito difícil. E creio que para grande quantidade de membros ou que querem ser membros da nossa comunidade isso se torna difícil. E ali eu abri a Bíblia e aí de fato caiu numa passagem de Romanos, se não me engano, onde dizia assim, por acaso quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Por acaso o oleiro não pode fazer com o barro aquilo que ele quer? Naquele momento eu fechei a Bíblia e disse, eu vou continuar a minha vida de fé como eu sou assim, eu fui moldado assim, eu tenho direito, através de um Deus que me ama, a viver. Mas para muitas pessoas isso é difícil. Qual é o teu aconselhamento para pessoas que têm essa dificuldade? Não devemos ser ingênuas, pessoas ingênuas. Vivemos em uma sociedade, como dizia até a conversa anterior, né? Onde prevalece o patriarcado, a heteronormatividade, como forma de dominação, como era na sociedade greco-romana, só que agora para outro lado. Agora virou do outro lado, né? Lá era a orgia, era o abuso sexual de tudo que tipo, né? Com animais, com tudo, tá lá, né? Toda a descrição, né? Agora, não. Agora, mas essa gente que diz também faz coisas bem feias, tá? Mas para manter o poder usa esta questão, é uma questão de poder. Então a sociedade está melhorando porque as pessoas LGBTQIA+ estão se organizando, aparecem nas paradas, na lei, também estão colocando a questão da homofobia como um crime, etc. Então vão avançando na defesa da dignidade, né? Então isto vai, mas ainda temos muito, né? E aí a maior parte do cristianismo, lamentavelmente, é fundamentalista. Por isso é tão importante um estudo aprofundado. Então, qual é o papel da nossa igreja na vida desta pessoa? Esperemos que outras igrejas também venham cumprir esse papel. Não estamos querendo ser a única, não. É ser um espaço justamente seguro, de descanso, de fortalecimento, para continuar uma luta. Né? Que já se avançou. Tu vê, já se viu a diferença da geração de nosso Deão, já para a tua, para Davi. Estamos avançando em algumas coisas, mas a luta é muito árdua e às vezes gera um sofrimento e às vezes gera de morte, violência, não é? Então a igreja tem que estar aí como justamente esse lugar onde nos fortalecemos, nos unimos na luta de toda a sociedade, né?
E temos Jesus, que é a maior. Para Jesus nada é impossível, e se Jesus é o teu favor, quem será contra ti, diz a Bíblia. Mas eu acho que o principal também, além da gente ter esse entendimento, é ler a Bíblia com um filtro que é o que o senhor tinha comentado, o filtro do amor. Porque tu pode ler com o filtro que tu quiser. Agora, se tu chega numa escritura que condena alguém, tu pega essa escritura e tu condena o teu irmão, tu não tá lendo com o filtro do amor, tu tá lendo com qual filtro? O filtro pessoal, do teu entendimento pessoal. Ou até do ódio, até. Que em algum momento tu teve isso, tu não aceita a pessoa que é LGBT, pega uma passagem da Bíblia, só que tu só tá jogando palavras não... A Bíblia não é só feita de palavras, a Bíblia é feita de vivência. Então eu acredito que quando tu pensa na Bíblia como um elemento que te faz mal, que te condena, pra tu entender ela do jeito bom, tu aplica o filtro do amor. Aplica o filtro do que faz sentido. Porque assim como tu encontra coisas ruins, tu vai encontrar coisas boas. Com certeza. A gente tem exemplos aqui. Provavelmente tem mais exemplos, não só da questão LGBT, questão feminina, que a mulher, né, condenada. Então a gente também, hoje em dia a gente não entende que é errado. Não tem lei contra a violência feminina, porque a gente entende, a gente é ser humano. E eu acho que em algum momento o ser humano vai entender que não faz sentido tu julgar uma pessoa porque ela é LGBT, enfim. Então acho que a nossa igreja, né, que é da nossa igreja que a gente está falando, tem outras igrejas em algum momento também aceita. Mas acho que o principal da nossa igreja é que a gente aplique esse filtro e que as pessoas que estão dentro entendem. Então, muita gente vem de fora dizendo que também achava que estava errado. Mas por quê? Porque o ensinamento que ela teve na igreja dela não era esse filtro que ela aplicava. Era realmente ela acreditando que ela era errada. Exato. Precisa, como dizia o Deal, desconstruir e reconstruir. Mas saber que ainda a luta vai continuar. Que não chegou na igreja, acabou o problema. Mas pelo menos tem um lugar onde é uma comunidade, a vivência de comunidade é essencial. Não somos uma igreja individualista, né, de pessoas isoladas. Somos uma igreja de comunidade, de pessoas que se apoiam mutuamente, que oram umas pelas outras, que se compensam em seus erros e se multiplicam em suas virtudes. Né? Então, isto nos fortalece até para ajudar a sociedade a ir em frente. Nós somos chamados muitas vezes, né, para foros fora da igreja para defender a dignidade das pessoas LGBT, né? E para neutralizar o uso da religião como uma forma de violência, né, contra estas pessoas. Certo. Eu lembro que o meu primeiro encontro com a igreja anglicana foi em Curitiba. E ali houve uma pastoral, havia na época uma pastoral na catedral, aberta para todos os membros e outras pessoas de Curitiba. E ali havia um psicólogo. E ele disse assim: num espaço religioso se fala de Deus. E Deus é aquele que te conhece. Eu nunca esqueço isso. Na época eu não era anglicano ainda, e ali eu comecei a despertar a busca pelo Deus que é amor. E se Deus te conhece no ventre da tua mãe, ele sabe como tu vai viver a tua vida. E ali ele poderia te dar um fim, mas ele não quer te dar um fim. Isso o psicólogo trouxe naquele encontro, eu nunca esqueço isso. Então, e isso é muito importante quando a gente ainda estava tratando na questão da Bíblia. Às vezes somos criticados que nós não usamos a Bíblia. Eu, inclusive, ouvi isso há uns 3 meses atrás, que eu usava apenas versículo X da Bíblia, né, por ser homoafetivo. Quando que na verdade não, né? O Senhor trouxe muito bem uma profunda explicação da Bíblia em todo o seu contexto histórico, social, que é tão importante e que vale a pena de fato estudar, né? Vale a pena investir. Inclusive, só para ir encerrando, quando usamos a Bíblia na nossa igreja, nós temos uma coisa chamada lecionário. Não é o pastor, a pastora que escolhe qual é o texto bíblico, não. Está determinado lá, e eu mesmo que na Igreja Católica Romana, muitas vezes que na luterana, às vezes também na metodista, só que sigue mais ou menos o mesmo lecionário. É o lecionário ecumênico. Ecumênico. E aquele domingo vai cair aquele texto. Tu vai ter que pregar sobre aquele texto. O que é a diferença do sermão? Como tu interpreta Exatamente. aquele texto. Então, como vai interpretar? Primeiro, como diz, através do filtro do amor e do contexto daquela comunidade. Tu vai traduzir esse evangelho para a realidade e o momento que esta comunidade, que a pessoa que está nessa comunidade e que a humanidade, né, como um todo, está vivendo. Né? E isso, claro, quando tem uma igreja que, como dizia muito bem a Bíblia, vivencia o amor, tu vai dar testemunho também.
Então não é só uma interpretação teórica, não. Tu vai explicar como esse Deus está agindo na tua vida. Então, na verdade, Deus não nasceu na primeira página da Bíblia e não morreu na última. Ele atua. Estava muito antes e continuou muito depois, né? E esse Deus que está na tua vida, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia te ajuda a descobrir essa divindade melhor, mais profundamente, e a não ficar só na tua vida, né? A tu entender que tu é parte do todo, que é a casa comum, que é a criação, e que são as outras pessoas em toda a sua diversidade, né? Então, para isso serve a Bíblia, porque sem a Bíblia a gente teria uma espiritualidade só para mim. Cada um teria a sua religião, digamos assim. A gente precisa repassar isso. Lembro de uma frase de São Francisco de Assis que dizia assim: pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. Exatamente. Então eu acho que nós, né, que somos dessa comunidade vivenciando na nossa igreja, né, que nós sejamos, eu acho que pessoas luzes, né, nesse mundo. E porque são isso que a igreja avançou, né? Porque as pessoas LGBT demonstraram que são amor, é que a igreja aprendeu a amar. Só para encerrar, eu tive no ato da LGBT em Sombrio, no município de Sombrio, quando eu fui visitar Aranaguá, coincidentemente estava acontecendo, e fui lá para dizer de novo, o que eu já disse em vários lugares, e direi de novo quantas vezes seja necessário. Eu estou aqui não para dizer que minha igreja é boazinha. Minha igreja não é boazinha. Eu estou aqui para agradecer a pessoas LGBTQIA+, que mudaram a minha igreja e que nos ensinaram a amar de verdade, a amar mais profundamente e a não excluir. Para isso que eu vim aqui, para agradecer, não para fazer nenhuma propaganda de minha igreja ser melhor que qualquer outra. Se as outras deixarem, essas pessoas vão fazer isso com todas as outras também. Com certeza. Sim, muito bem. Então, encerrando o nosso último bloco, né, depois a gente vai retomar algumas coisas, vamos cantar o nosso hino do Cancioneiro Laudate, 173, Pescador de Homens. Com uma pequena modificação na letra no final, você vai sentir um pouquinho a coisa. Viste a margem do lago, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos, sorrindo, disseste meu nome, lá na areia deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Tu sabes tudo que tenho no meu barco, não há ouro nem prata, somente redes pro meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo disseste meu nome, lá na areia deixei o meu barco, e contigo vou buscar outro mar. Tu necessitas de mim, do meu cansaço, que a outras descanse, amor que queira seguir amando. Senhor, oh Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo disseste meu nome,
deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de pessoas que esperam, meu bom amigo, que assim me chamas. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos e sorrindo disseste meu nome lá na areia. Deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Então, chegamos ao último bloco, né, com todos os nossos convidados à mesa. Cada um vai falar um pouquinho. O Jerry pode falar sobre o Anglicanes, que é o grupo de diversidade que temos dentro da nossa igreja, que começou aqui. O Lucas também tem essa realidade na comunidade dele, né? E depois o bispo faz a palavra final. Bem, o Anglicanes, ele surge, acredito que é por uma necessidade, né? Alguns temiam que a aprovação do casamento fosse trazer apenas pessoas gays ou lésbicas, enfim, para dentro da igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de desmistificar essa crença que as pessoas tinham. O que acabou acontecendo? Essa abertura da igreja trouxe também novos ares para a igreja e pessoas também que têm uma abertura de compreensão social, política, teológica da própria igreja, acabaram encontrando nesta igreja, através dessa abertura, um canal de aproximação. Então, o exemplo que eu dou, o meu exemplo local, na Catedral da Santíssima Trindade, onde muitas pessoas que não são LGBTs acabaram se aproximando da comunidade religiosa, né, acabaram se confirmando, se tornando membros plenos da igreja, talvez um pouco incentivados por esse novo momento da igreja. Às vezes família, né? Famílias de pessoas LGBTs que não encontram uma igreja que acolhe os filhos famílias também, mas eu só queria ressaltar antes os não LGBTs que também se aproximaram da igreja por este momento. Mas também é fato e verdade que muitas pessoas LGBTs se aproximaram da igreja porque nas suas igrejas de origem não encontraram espaço e acabaram procurando entre nós este ninho, né? Como diz o Salmo, até a andorinha tem o ninho para ser onde põe os seus filhos. Eles queriam, desejam, né, um lugar onde possam viver a sua fé, onde possam expressar a sua fé, onde podem serem quem são. Então se aproximaram muitas pessoas. Com isso, a gente refletiu, o que nós fazemos, né? Estão chegando, precisam, né, de um lugar, um momento, um grupo, uma pastora para sentarem, refletirem, talvez entre iguais. E foi daí que nós começamos a conversar. Então essa ideia surgiu, costumo dizer que eu não fui o único idealizador, eu lancei a semente, o desafio dentro da catedral, e o meu grande companheiro nesse momento foi o Henrique Klein, foi eu e ele, vamos refletindo, vamos proporcionar encontros aqui para o nosso povo, né? E aí marcamos um primeiro encontro, e desse primeiro encontro veio o segundo, o terceiro, o quarto, e o grupo se organizou, se solidificou. Então hoje é um grupo bastante consistente, né? O grupo da Catedral inicialmente surgiu como um grupo da congregação da Catedral, mas hoje ele também é um grupo multiparoquial, principalmente para as paróquias da Grande Porto Alegre. Tá? Porque em algumas paróquias, às vezes lá de repente tem 1 ou 2 ou 3, a Catedral tem um grupo maior. Né? Então foi mais natural para unir os esforços. Dessas paróquias mais ao redor acabam vindo sempre ao encontro mensal que acontece dentro da catedral. E acaba tendo gente que também não é anglicana, né? O grupo, embora esteja baseado, ele tenha a sua base dentro da igreja anglicana, nós sempre dizemos, ele é um grupo que acolhe a todas as pessoas. Então nós já tivemos e temos pessoas espíritas, pessoas de matriz africana, né?
de outras expressões de fé que necessariamente não desejam se tornarem anglicanos, já tiveram irmãos luteranos, até de outras denominações, que vêm, participam, se alimentam, convivem, se fortalecem com o grupo, mas continuam a sua comunidade. Então, não tem um caráter proselitista de, tipo, queremos novos membros. Não. É um grupo onde, na sua maioria, são pessoas anglicanas, mas temos muitas pessoas de outras expressões. A partir da solidificação do grupo da catedral, né, foi natural que outras paróquias, principalmente as mais distantes, também ter interesse. Tem algumas que eu sei que gostariam de ter, mas ainda não conseguiram os elementos necessários. Mas tem um núcleo já bem organizado, bem forte na paróquia do Cristo Redentor, na cidade de Araranguá, em Santa Catarina, né? A missão de Pomerode, o ponto de pregação, o ponto de evangelização em Pomerode, também já tem, né, até da própria liderança, né, e também com alguns membros, também esse reflexo. E importante dizer também que, embora a pastoral anglicanis tenha surgido dentro da geografia da diocese meridional, tem várias pessoas da província da IAB que comungam conosco quando conseguem vir até Porto Alegre, estão nos nossos grupos de WhatsApp, e é uma maneira que elas se sentem de não se sentirem sozinhas, né, na sua comunidade. Às vezes tem um que participa do grupo da nossa, do grupo da Catedral, do Anglicanos da Catedral, nós já temos mais de um grupo de WhatsApp, inclusive, né? Ele é do Paraná, agora eu não me lembro a paróquia e a cidade, né? Eu acredito que de repente ele seja o único, né? Mas o testemunho que ele dá, a gente vê pelas redes e pela coisa, é muito bonito. Há poucos dias ele dizia no grupo de WhatsApp assim, ele foi colocado literalmente para fora, e ele diz ali assim, um testemunho muito bonito: me coloquei em oração e na oração Deus me respondeu que Deus colocaria ele de novo no altar, e hoje ele está dentro da igreja anglicana servindo como acólito nessa paróquia. Então, lá não tem um grupo de anglicanos, mas ele está em contato e acredito que é ali conosco, se fortalecendo, nos fortalecendo e se fortalecendo. Com certeza. Então a pastoral tem esse intuito, né? Está aberto a todas as pessoas. Já fica aqui o desafio, o convite. O grupo normalmente se reúne no primeiro domingo do mês, o núcleo da Catedral, da Grande Porto Alegre, geralmente nos primeiros domingos. O próximo encontro é agora no primeiro domingo de setembro. Nós vamos ter conosco uma travesti, né? Quando eu falei assim, olha, o preconceito, a perseguição, os assassinatos são para todas as letrinhas, né, dessa grande sigla, né? Mas dentro dessas letras tem algumas letras que sofrem ainda mais. É muito confortável, de repente, para mim, para ti, Lucas, porque nós, embora sejamos gays, nós temos, né, uma roupagem socialmente, um padrão, né? Temos um padrão socialmente aceito com mais tranquilidade. Mas as pessoas travestis e trans, isso não acontece. Então estará conosco uma travesti que na sua vida social já galgou, ela foi a primeira vereadora travesti a assumir o posto na cidade de Porto Alegre. Então ela estará conosco para falar exatamente... Dia 4 de agosto. Não, é o próximo domingo, de setembro. Primeiro domingo de setembro. Primeiro domingo de setembro. É 4 de setembro. 4 de setembro. Né? Então, logo termina o culto. Paloma falando aí. Paloma falando. O nosso dinamismo é, se alguns quiserem participar do culto, os que são membros da igreja participam do culto, então logo termina o culto, a celebração, a gente faz um lanche comunitário e aí vamos para sempre o nosso momento de testemunho, reflexo e estudo. Então ela estará falando exatamente numa outra posição, porque a gente vê aquela que ou está na rua, na prostituição, ou está sendo morta, né? E nós queremos mostrar também assim, que é possível um novo caminho, né? É possível uma vida, né, com outros parâmetros e uma vida que realmente seja digna, tenha o seu valor e ela mesma se encontre como pessoa. Então o testemunho dela vai ser visto, todas as pessoas estão convidadas então, para o próximo encontro, dia 4 de setembro. Primeiro domingo de setembro. No templo da Catedral da Santíssima Trindade. Catedral Nacional da Santíssima Trindade. Isso aí. E no Vale de Itajaí, então, também ali já pegando quase o norte de Santa Catarina, a nossa comunidade, eu acho uma mais recente da própria diocese, né? Tem sido já um lugar de testemunho de as pessoas possam e chegaram abraçando a causa, já assumindo cargo na diretoria, já ajudando nas funções. Isso é muito emocionante até,
porque são pessoas que também vêm com um peso, mas ali, embora um trauma que eles carregam, que nós também às vezes ainda trazemos lá do passado, não é assim, eu me tornei anglicano, pronto, lavei todo o trauma, lavei toda a dor, né? Isso é um processo duro e demorado, né? Mas o bom é ver, e eu sou testemunho disso também, como as pessoas choram às vezes em poder assistir uma celebração, e às vezes ela pergunta, mas eu posso lá comungar? Eu posso ir lá na frente? E aí você tem o direito, a obrigação, através do mandamento do amor, a dizer sim, você pode, aqui você tem direito. Né? Às vezes, como naquela região a igreja anglicana ainda é muito desconhecida, as pessoas, eu lembro de um certo culto, eu já estive na porta, saudando as pessoas, e um casal veio e perguntaram assim para mim, mas como é que eu entro aqui? Eu entro, me ajoelho, faço minha oração, eu posso entrar com essa roupa, né? Eu disse, aqui você tem que ficar à vontade. Deus te ama como você é. E esse casal sempre veio e continuou, tá ali firme, forte, né? Então, ali no norte, quase no norte de Santa Catarina, na verdade abrange o Vale do Itajaí, estamos lutando para conseguir uma comunidade em Blumenau, que muitos casais LGBTQIA+, nos procuraram para perguntar, não tem uma comunidade anglicana em Blumenau? É verdade que a gente pode casar nessa igreja? Disse sim, mas também, claro, existe todo um processo, né? Mas dizer a elas sim que elas podem frequentar, que elas podem cantar, que elas podem tocar o instrumento delas, né? Como tocaram às vezes em outras congregações onde elas não mais foram bem-vindas por se assumirem, aqui elas podem. Isso é muito bonito ver as pessoas chegando para servir, não só para serem servidas, mas também para servir a Cristo. Então, convido todos ali do Vale do Itajaí, se alguém porventura estiver assistindo, que nos procure, né, via redes sociais. Temos a página do Facebook, a Comunidade Anglicana Bom Jesus, e claro que também a gente também tem essa questão do cuidado. A gente também às vezes tem a pessoa, olha, eu não quero aparecer na foto. Temos as questões de famílias, também por se tratar às vezes em certos pontos de famílias tradicionais. Meu pai e minha mãe ainda não sabem, eu vou com meu parceiro. Então isso a gente também tem que saber respeitar, né, essa escolha de cada um, né? Mas estamos dispostos, né? E convido desde já, quem sabe, o Henrique, alguém, ou até o William ali de Araranguá, que sempre esteve muito forte ali no movimento, possa também nos auxiliar com palestras, com encontros, para fortalecer ainda mais a comunidade, que ela está aberta para todas as pessoas. Uma coisa que diz, Deus é louca ou louco, né? Porque faz cada coisa, né? E essa comunidade de Pomerode é algo, uma loucura total. Você vai pensar, é uma capelinha no meio da colônia. Se tu tirar uma foto, parece uma foto de alguma colônia na Alemanha, sei lá, em algum lugar assim. É aquela sol verde, aquelas plantações, com aquela capelinha no meio. Se tu vai imaginar uma igreja de pessoas LGBTQIA+, jamais imaginaria essa igreja aí. Eu estive lá, quem pregou foi o Deão, o reverendo Gerry, lá, eu estava lá consagrando a capela, e disse assim, o milagre aqui já aconteceu. Temos um postulante gay que quis toda a vida ter uma igreja, né, que ele pudesse ser quem ele era, tendo a igreja com seu companheiro. E dizendo que o companheiro estava aí agradecendo ao Júlio por ter ajudado nesse processo. Pregando outro gay, que é da catedral, com seu companheiro e agradecendo a Deus por seu companheiro. E na igreja cheia de colono e colona, de família rural. Lá, cheia, tem a gente de pé. E depois a festa nem se fala, né? A festa então aí extrapolou completamente, né? Então, é um milagre. Depois tivemos um ataque, né? Sim. Muito ruim, não vou nem mencionar porque a gente não faz propaganda para essas coisas, né? Mas o ataque de certa maneira mostra que a gente está mudando a sociedade, que realmente está sendo algo que algumas pessoas hoje não aceitam, mas eu, no amor de Cristo, acredito que até essas pessoas um dia compreenderão que o amor pode tudo e muda tudo, né? Eu sempre brinco muito quando as pessoas visitam a nossa comunidade, sempre diz, não pode levantar muito a mão,
Mas por quê? Aqui Deus puxa, porque é muito perto do céu, né? Porque é em cima, em cima do mas muro. queremos fazer em Blumenau e comunidade anglicana a gente faz. Né? Então, quer dizer, se há um grupo que quer começar a se reunir, começa a se reunir. E aí, para isso temos o livro de oração comum, que é uma ferramenta especificamente anglicana, muito boa. Qual é a vantagem do livro de oração comum? Qualquer pessoa pega o livro de oração comum e faça uma oração com outra pessoa. Eu só tenho o livro de oração comum. Exemplo disso foi um dos casamentos que foi realizado na catedral. O casal, né, reside em Porto Velho, em Rondônia, e eles ficaram tão envolvidos com a igreja que hoje ele é o grande motivador da comunidade que se reorganiza em Porto Velho novamente. Exatamente. Então, pensa a orientação, como eu digo, a gente não quer ser a única igreja, a gente não quer crescer no sentido numérico ou econômico em cima dessa questão, né? Mas a gente quer assumir o papel que Deus está nos dando, e se nos tocou a nós liderar, encabeçar esse processo como igreja, aceitamos isto com muita alegria, e que bom que fomos nós como igreja e queremos continuar sendo e chamando as outras igrejas a fazer a mesma coisa. Já tem muitas igrejas evangélicas, inclusive específicas, né? A Metropolitana, outra específica de pessoas LGBT que estão conosco, nossas irmãs também nisso, e as outras mais históricas, mais tradicionais. Eu acredito que o Espírito Santo, como foi com a ordenação feminina, vai ir modificando com o tempo, né? Com isso, já vou para a minha palavra final, né? Só eu agradecer a vocês, muito obrigado pelos testemunhos, pela parte histórica. Acredito que vai servir bastante como material para pessoas anglicanas, que também não sabem tratar muito bem o assunto, para pessoas novas, né? A gente pode usar isso como um material realmente histórico para fundamentar as nossas questões, que a gente realmente é uma igreja que preza pelo amor, e dentro disso cabe todas as diversidades, né? Falar sobre a cartilha que a gente comentou, Gênero, Sexualidade e Direitos, é uma cartilha antiga, que foi feita em 2016. A gente não tem mais a impressão dela, mas se alguém que está nos assistindo estiver interessado, pode mandar mensagem, a gente consegue repassar ela para o PDF. E lembrando de novo, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, qualquer pergunta que tenha relativa à questão anglicana de história, alguma coisa sobre LGBT também, né? Isso que a gente falou hoje, bota nos comentários, compartilha, sabe? Para o programa ir para frente, que é uma coisa que a gente idealizou justamente para resolver dúvidas que a gente tem e servir como material histórico e de questões de tirar dúvidas, né? Então, o nosso próximo programa vai ser sobre política, né, que é um assunto que a gente também trata bastante internamente. A gente também vai em atos políticos, né, como pessoa, não como bispo, como reverendo, mas a gente está inserido nisso. A gente tem uma cartilha nova que recém chegou pra gente, que é sobre as novas eleições, né, 2022. Então, a gente também chama para o próximo encontro, que vai ser daqui a um mês, que vai ser sobre isso. Isso. Então, nós estamos fazendo esse podcast, né, em dobradinha aí. Então, uma é comigo, né, com algum assunto da igreja que eu trago, e outro da juventude, com a Vivi, com a Paula, com a Natália, com a Bruna, coordenação da juventude. Então, que vão trazendo. Então, esse foi da juventude, e o da eleições também será da juventude. Tem, como eu dizia para ela, né, muito bom a juventude comentando isso, para ver que impacto tem essa orientação nas pessoas jovens, que querem e que precisam urgentemente que as coisas vão bem para continuar se desenvolvendo na vida. A gente já teve a oportunidade de viver até aqui, mas a pessoa jovem ainda espera viver mais e tem muito mais desafios na frente. Então, coloquem um comentário deste, né, até para continuar esse assunto. Todos os assuntos podem ter continuidade, né? Então, que aspecto desse assunto aqui interessou? E então, fiquem atentas e atentos para as eleições aí daqui a um mês, né? Certo. Então, vamos se dirigir à palavra final? Então, vamos pedir a Deus, né? Porque nós somos uma igreja, uma comunidade espiritual, que não significa nada, não significa não ser contra o material, não somos contra nada material, mas somos espirituais no sentido de que entendemos que tudo se conecta espiritualmente, até as coisas materiais se conectam espiritualmente, né? Então queremos nos conectar com quem nos ouviu, nos está ouvindo, ou vai nos ouvir, né, neste podcast, nos conectar entre nós, nos conectar com Deus, nos conectar com a história
E assim, então, seguir em frente para que realmente o amor seja o vínculo de todas as pessoas em todos os lugares. O amor é que explica a beleza da criação. O amor é que explica o sentido de vivermos, né? De nascermos, de vivermos e até de morrermos. E até de superarmos a morte, né? O amor é que nos faz superar qualquer coisa. O amor que, como diziam todos os testemunhos que vimos aqui, inclusive da Paloma que está lá, que vocês não viram agora um dia vai ter que ver a Paloma aqui conosco, né? De assumir a plenitude de nosso ser. E quem é o amor para nós é Deus. E qual é a maior expressão do amor? Jesus Cristo, em sua vida, em seu testemunho, em sua entrega, em sua ressurreição. E qual é a força do amor? A força do Espírito Santo, a força da Divina Ruá. Por isso que Deus, que é nosso Pai materno, que é a palavra encarnada, que é a Divina Ruá, les abençoe neste dia e todos os dias. Amém. Amém. Vamos terminar cantando o Lulu Santo, né? Esta música do Lulu Santo, eu vou dizer porque me contaram, viu? Agora estou de fofoqueiro aqui. Me contaram que é a música que canta lá no Anglicano, lá, né? Então a gente deu uma ensaiada aqui, eu não estava tão firme aí, a Paloma lá no teclado, né? Que já que gosta de Lulu Santo, já nos disse, então já ajudou bastante. Vamos cantar então toda forma de amor. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Não vou estar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que nessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, me diz você qual é. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, considerando justa toda forma de amor. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, me diz você qual é. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de
Este é o podcast da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Vão e lancem suas redes em águas mais profundas. Lucas 5:4b.